Olá, alunos e alunas. Sejam mais uma vez bem-vindos à disciplina Seminários Temáticos em Educação 2. Eu sou a professora Flávia Alexandra e daremos início à videoaula sobre a unidade 2, a importância do planejamento educacional no processo de ensino-aprendizagem da geografia. Os conteúdos que serão abordados nessa videoaula dizem respeito à importância do planejamento educacional e os níveis do planejamento educacional, especificamente na disciplina de geografia. Falaremos sobre os planos de disciplina e planos de aula na geografia no ensino fundamental e vamos falar também sobre pesquisa dos planos de disciplina e planos de aula de geografia no ensino fundamental. Então, pelos conteúdos abordados, vocês já podem perceber que vamos falar muito sobre planejar, sobre planejamento e, sobretudo, sobre tipos e níveis de planejamento. Mas antes disso, nós precisamos relembrar um pouquinho sobre o que é planejar e a importância do planejamento no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós planejamos, vocês sabem que nós planejamos o tempo todo. O ato de planejar faz parte de nossa vida desde que acordamos. Em geral, pensamos o que vamos fazer nas horas seguintes, principalmente as pessoas que têm muitas atividades. No caso, vocês que estudam, que já são professores, que atuam como docentes ou em outra atividade, assim como eu. Então, planejar, organizar as nossas atividades, o nosso dia, o nosso tempo, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do dia a dia de todo mundo. Porém, em educação, para quem trabalha na escola, para quem trabalha como professor, como docente, o ato de planejar, ele é um ato educativo. Por quê? Porque é fundamental para que se organize a ação docente e o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho, retomar um pouquinho a respeito do planejamento participativo. Então, nós já estudamos anteriormente, vocês já estudaram em disciplinas outras, que o planejamento faz parte do processo de ensino-aprendizagem, do dia a dia, das tarefas do professor, do docente. Por quê? Porque o planejamento, ele nos possibilita a busca de alternativas de fazer educação. Planejar a aula é pensar a aula, pensar alternativas de como trabalhar aquele conteúdo. Então, já existe uma espécie de modus operandi, por exemplo, de como você dá uma aula sobre relevo, por exemplo. Mas o planejamento te possibilita alternativas de como essa aula deve acontecer, de que forma ela pode acontecer para além do que já está aí posto, do que já é feito, né, todos os anos. Então, é uma possibilidade de reflexão sobre o que já fazemos, sobre a prática como está posto aí. O planejamento, ele valoriza o diálogo, a participação e a formação da consciência crítica do professor. E possibilita, como eu já disse, uma reflexão sobre a prática, sobre o nosso fazer pedagógico, sobre o planejar uma aula, sobre o executar uma aula. Para Libânio, planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de reflexão, de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Então, segundo Libânio, planejamento é um momento de reflexão sobre a prática docente e também de pesquisa. Como eu acabei de dizer, o planejamento possibilita a reflexão sobre nossa prática docente. Já para Vasconcelos, o planejamento, antes de ser uma questão meramente técnica, ou seja, que de fato nós somos, entre aspas, obrigados a entregar diversos níveis de planejamento. A escola precisa ter desde o projeto político-pedagógico, o PPP, que é a instância máxima de um planejamento dentro de uma escola, até nós, professores, o plano de nossas disciplinas, planos de aula, planos de unidade, planos semestrais. Então, é uma atividade a qual precisamos sempre estar executando. Porém, além de uma questão técnica para Vasconcelos, é uma questão política, já que envolve posicionamentos, opções, jogo de poder, compromisso com a reprodução ou com a transformação
No caso do conhecimento da realidade, da realidade concreta. Como eu disse, você vai somente reproduzir o que já acontece em todas as aulas sobre relevo no Brasil, no Maranhão, no seu município ao longo desses anos, ou você se propõe a inovar, a dar uma aula diferente? Só o planejamento vai te possibilitar isso, porque planejar não é só preencher formulários. Planejar é, antes de tudo, pensar a prática educativa, a prática docente, pensar a nossa aula. Quando nós paramos para pensar a nossa aula, isso é planejar. E isso sim é um ato político, é um posicionamento de que você não é meramente um reprodutor de conhecimento, um transmissor, né? Mas sim um professor pesquisador, um professor reflexivo, que está aí para possibilitar que seus alunos construam conhecimento. Então, o planejamento, ele é dividido nesses 3 momentos: a preparação, a execução e a avaliação. Então, a preparação é quando nós pensamos a nossa aula, a execução é quando nós colocamos esse planejamento em prática, executamos nossa aula, e depois nós podemos avaliar se o que planejamos nós conseguimos alcançar. Então, o planejamento é esse conjunto de ações, a preparação para a execução e a avaliação do que foi planejado. Esse conjunto de ações possibilita a tomada de decisões, né, sobre nossa prática docente, que envolve essas fases, como eu já disse. E aí, quais são os pontos de referência quando se pensa em planejamento, né? O que queremos alcançar? Busca de posicionamento nesse caso. Que homem que queremos formar? Para que sociedade? E que pedagogia nós vamos usar? Quando a gente planeja, a gente se posiciona. Que distância estamos desse alcance, né? Quando nós planejamos, nós conseguimos algo que sem planejamento não é possível, que é o diagnóstico da realidade. Então, só através do planejamento eu consigo ir para uma sala de aula, entender como esses alunos funcionam, como essa sala de aula opera coletivamente e os alunos individualmente, para poder ter uma melhor descrição da realidade. E o que é que nós vamos fazer de forma concreta? Isso só é possível através de uma programação, de um planejamento, porque é no planejamento que nós vamos poder indicar nossos objetivos, nossas metas e os planos de ação a serem executados, concretizados e avaliados. Daí o planejamento, né, constituir essa tríade, né, que já foi dita na lâmina anterior, de elaboração, execução e avaliação. Então, o planejamento, ele consiste nesses 5 aspectos que vamos trabalhar agora. Planejar o ensino, confere maior eficiência às atividades educacionais, ao alcance dos seus objetivos. Os níveis de planejamento, os mais comuns são o educacional, o institucional, o curricular e o de ensino. Nós já vamos colocar o educacional relacionado às questões da escola, o institucional também, como o PPP e outras instituições, como as secretarias, o próprio Ministério da Educação, entre outras. O curricular, que são os planos de disciplina, e o de ensino, os planos de aula. Então, a elaboração dos planos de ensino leva em consideração o nível concreto do próprio docente, né? Que fica, na verdade, a cargo do professor essa organização. Como é que você, professor, você, docente, eu, professora, organizo o meu trabalho? Através de planos de disciplina, de unidade, ou de aula, ou todos esses? É nesse sentido. A atividade de planejar está relacionada, né, à atividade de previsão da ação a ser realizada, o que implica a definição de necessidades que se precisa atender, os objetivos que se quer atingir dentro das possibilidades e os procedimentos e recursos a serem empregados. O tempo de execução da atividade e as formas de avaliação. É o momento de pesquisa e reflexão ligado à avaliação, o momento de pesquisa e reflexão do fazer pedagógico. E aí, isso está relacionado, né, à concretização de planos em planos e projetos. E no planejamento escolar, o que se planeja são as atividades de ensino e de aprendizagem, o que são determinadas por uma intencionalidade educativa que envolve objetivos, valores, atitudes, conteúdos, modos de agir dos educadores que atuam na escola. Os planos de ensino, eles devem apresentar, portanto, uma ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Quais são as modalidades de planejamento, os níveis de planejamento? A gente tem os
usuais, né? O planejamento, o plano da escola, que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico, os planos de ensino, planos de unidade ou de unidades sequenciais, planos de disciplina e os planos de aula. São requisitos para o planejamento, os objetivos de uma escola democrática, as exigências dos planos e programas oficiais, do currículo, né, do próprio currículo, do currículo oficial, no caso, as diversas instâncias de currículo, proposta municipal, proposta estadual, PCN, agora a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, essas exigências precisam estar permeando, né, são requisitos para o planejamento e, obviamente, as condições prévias dos alunos para a aprendizagem, o diagnóstico desses alunos, né? Isso está relacionado aos estudantes, aos pais, à comunidade escolar de forma geral e, obviamente, aos professores. E aí relacionado ao projeto político-pedagógico de uma forma mais ampla e de uma forma mais específica. O ato de planejar não se reduz ao momento de elaboração de planos de trabalho, é uma atividade permanente de reflexão e ação e reflexão sobre o trabalho do professor, sobre o nosso trabalho docente. As funções do planejamento estão relacionadas ao diagnóstico e análise da realidade da escola, definição de objetivos e metas para a escola e determinação de atividades e tarefas para o professor. O planejamento do ensino, ele é sistemático. Os planos de disciplina, planos de curso ou planos de aula orientam a nossa prática docente e tem como componentes básicos, em geral, os objetivos, os conteúdos, a metodologia, os recursos e a avaliação. Esse é um nível de planejamento que nós mais estamos habituados a trabalhar e sobre o qual vocês vão realizar a pesquisa na escola. Então, os objetivos, eles comunicam os propósitos de ensino, definem os conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. Vocês podem observar isso em todos os planos de disciplina de vocês, estão lá dispostos o objetivo geral, os objetivos específicos. Os conteúdos estão relacionados, todos os itens se interrelacionam entre si de forma muito imbricativa, de forma muito imbricada, muito intrínseco. Então, os conteúdos correspondem ao conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais que devem ser trabalhados naquela aula, naquela unidade, ou naquela disciplina, ou naquele curso. Envolvem conceitos, ideias, fatos, princípios, regras, habilidades. Precisam ter uma relação com a prática social dos alunos. No caso de licenciados em geografia, os conteúdos precisam ter uma relação com a prática do professor de geografia, no caso da formação do professor, e no caso específico de vocês atuando como professores, para a prática social dos alunos de vocês na área de geografia. A metodologia diz respeito aos procedimentos de ensino, né, às ações do professor, que estimulam a aprendizagem dos alunos, se relacionam com os objetivos e com os conteúdos, como todos os itens devem se interrelacionar, indicam como fazer, indicam as ações do professor e dos alunos, as técnicas de ensino, se aula expositiva dialogada, se dinâmica de grupo, se debate, se discussão, se seminários, se atividades em duplas, em equipes, enfim, todas as técnicas e procedimentos de ensino. Projetos didáticos, se instruções, se estudos de caso, se visitas técnicas. E os recursos, né, estão relacionados ao meio físico, material, cultural e humano, né, existente e disponível para o desenvolvimento de uma aula, cuidados com a qualidade, com a atualidade, com a adequabilidade desses recursos, né, se são atuais, o uso deles. Nós devemos ter ao planejar uma aula. E quais são os principais recursos disponíveis para o docente na realidade educacional brasileira e maranhense? O quadro, o projetor multimídia, o computador, o que está disponível, né, no office dos computadores, cartazes, mural didático, livro, revista, artigos, o que está disponível na internet, vídeo, TV, DVD, CD, imagens, textos, tudo que está disponível físico ou disponível via internet. E a avaliação é o momento do plano de aula, do plano de ensino, do plano de disciplina, do plano de curso,
qual seja o planejamento que nós estamos utilizando, onde nós indicamos como vamos avaliar nossos alunos. Então, a avaliação deve ser processual, relacionada ao desenvolvimento do aluno, deve indicar técnicas e instrumentos de ensino que serão utilizados para essa avaliação e deve retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem. Então, como vocês também já discutiram em outras disciplinas, a avaliação ela tem que ser processual, ela não pode ser punitiva, ela tem que ser diagnóstica e processual. E ela deve servir para que o professor possa retroalimentar a sua prática docente, a forma como ele conduz suas aulas, a partir da avaliação dos resultados que vêm de seus alunos. E aí, o ato de avaliar, ele deve estar fundamentado em que pontos? Continuidade do processo de ensino-aprendizagem, deve estar relacionado ao objetivo proposto na aula, na disciplina, na unidade, deve ser amplo, né, abranger todos os aspectos formativos do aluno, deve ser diverso, várias formas de avaliação, deve propiciar o conhecimento desse aluno, constatar o que foi aprendido e adequar melhor o processo de ensino para os alunos. O objetivo de tudo que nós fazemos deve ser prioritariamente o nosso aluno. Então, nesse sentido, os conteúdos dessa unidade 2 estão pensados para preparar vocês para a unidade prática, para a unidade 3, no sentido de conhecimento sobre planejamento, os níveis de planejamento, os tipos de planejamento, como se faz um planejamento, para que vocês possam na escola pesquisar os planos de aula ou de disciplina que forem disponibilizados para vocês e observar algumas aulas e poder fazer o comparativo entre o que os professores planejaram, se planejaram, né? Primeiramente, se há planejamento ou planejamentos. Então, o que foi planejado e o que está sendo executado nas aulas. Vocês precisam ter essa noção de planejamento, do que é planejamento, da importância dele, como ele é feito, para que vocês possam, então, ir para as escolas, para as salas de aula, observar esses planejamentos, confrontar esses planejamentos com o que os professores estão fazendo em sala de aula, para vocês entenderem como que isso funciona, a dinâmica de uma sala de aula, no que se refere à disciplina de geografia nas séries finais do ensino fundamental. Espero que tenha ficado tudo claro, que tenha sido produtivo mais esse momento com vocês e até a próxima aula.